Olá, tudo bem? Um feliz sábado para você e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre seu lar, sobre sua família. Eu espero que você ainda esteja aí com sua família, quem sabe, imaginando, sonhando, planejando a eternidade. Não é isso? Bom, hoje, ou melhor, agora estamos aqui para conversar um pouco sobre a lição da Escola Sabatina, a lição número 7, que tem o título Compartilhando a Palavra. E eu tenho convidados muito especiais, bons amigos do coração, que hoje nos acompanham aqui. E eu quero começar apresentando o pastor Sérgio Klein. Pastor, bom sábado, bom tê-lo aqui, viu? Bom sábado, muito obrigado. O pastor Sérgio Klein é um grande amigo. Ele ocupa a função de capelão do ensino superior do campus Engenheiro Coelho. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, uma nova função a partir desse semestre trabalhando nessa nova atividade. Que Deus o abençoe muito, viu, meu amigo? Obrigado. E aqui, ao meu lado direito, um pouco mais distante, está o meu amigo o pastor Igor Marques. Bom sábado, uma alegria tê-lo aqui com a gente, viu? Feliz sábado, pastor Hernani. Muito obrigado pelo convite, a alegria, a honra é toda minha, realmente é uma oportunidade ímpar participar com você, com o pastor Sérgio, deste momento de estudo da lição. São dois grandes amigos, o pastor Sérgio já foi inclusive o meu chefe durante alguns anos, quando trabalhamos na preceptoria, e já faz 6 anos e meio que eu trabalho no ensino superior, mais diretamente ligado ao curso de Direito, e aí na parte pastoral e também recentemente na coordenação adjunta do curso de Direito. Pastor, você viu que o homem já veio com um vocabulário... Já vem com força, né? Agora ele falou que eu fui chefe dele, mas é o seguinte, quando eu fui chefe dele, eu aturei ele bastante tempo. Ele foi meu chefe, me aturou 6 meses e já me mandou para outra função. Que alegria recebê-los, viu? Deus abençoe a todos vocês. Muito bem. Você tem compartilhado Jesus com seus amigos? Como tem sido o seu relacionamento com os seus amigos a respeito do que Jesus tem feito em sua vida? Isso vai ser um pouco do que a gente vai conversar nesta manhã. Mas antes, eu convido aí o pastor Igor para fazer a oração de introdução para esse momento nosso de estudo da lição. Senhor nosso Deus, que privilégio o Senhor nos concede de termos a Tua palavra, de poder estudá-la, conhecê-la e também compartilhá-la para que outras pessoas possam ter o mesmo privilégio que nós temos. Pedimos que a Tua presença esteja entre nós por meio do Teu Santo Espírito e que assim possamos ter um momento de crescimento no estudo e na compreensão da importância da Tua palavra para a nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito por nós. Bom, o verso para memorizar, ele se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, verso 11, diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que designei. Então é Deus dizendo assim, olha, o que eu falo nunca volta vazio, sempre volta para mim e cumpre a função que eu determinei. Isso é o que Deus diz. Sabe, quando testemunhamos, falamos sobre Jesus. E o que mais saberíamos se não fosse a palavra sagrada? Como poderíamos compartilhar Jesus, se não pelo que nós temos escritos na Escritura Sagrada? E a Escritura vem trazendo o motivo pela sua vinda, vem trazendo seu ministério, morte e ressurreição. E em falando nisso, sabe, pastor Sérgio, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor para o senhor compartilhar com a gente. A gente tinha combinado que não seriam perguntas difíceis, mas eu não sei se eu cumpri bem minha parte, não. Essa parte é difícil para a gente. Pastor, a Bíblia ela faz uso de muitos símbolos, muitos deles. São meios que ela utiliza para comunicar. Agora, percebemos que a própria Bíblia utiliza símbolos para dizer o que ela significa. Quais são alguns desses símbolos que ela utiliza e qual o significado disso?
Muito bem. Naturalmente, né, quando a gente vai dar um exemplo, uma forma de você explicar um pouco melhor uma situação, dar um exemplo para alguém, é você achar algo conhecido que construa a imagem. É o que a gente faz quando vai explicar alguma coisa para um filho, para uma criança. O professor se utiliza muito disso em sala de aula. Mas é interessante que a própria Bíblia se apresenta como... né, o próprio texto apresenta a ela mesma como utilizando-se de símbolos, né? A lição apresentou, e talvez seja um dos versos assim, dos mais conhecidos, daqueles que as crianças decoram logo no início, né? Salmo 119, 105, onde a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E essa menção da lâmpada e da luz apresentando, né, eu acho interessante esse texto, porque ele, assim, claramente aí está falando, a palavra de Deus é lâmpada, é luz. E a presença de luz, ela sempre expulsa as trevas. Né? Onde tem luz, por mais fraca que seja aquela lâmpada, ela já é suficientemente mais forte que a escuridão. Né? Independente da intensidade da luz. Sabemos que existem lâmpadas mais fortes, mais fracas, mas nenhuma escuridão é capaz com um mínimo de luz. Esse é o papel da Bíblia. A Bíblia se apresenta como sendo referência, como guia para os passos, e deve ser esse papel para cada cristão, para cada um que busca não somente conhecer a Bíblia, mas ter a sua vida pautada a partir dela. A Bíblia, a lição também comenta alguns outros símbolos, né? Apresenta lá em Jeremias, apresenta o fogo e o martelo. Interessante o martelo, né? Interessante, né? A menção no fogo é algo até aparentemente mais simples, né? Porque consome o mal, né? Purifica, o fogo tem essa função de purificar, ele aquece. Então você tem várias alusões que você pode colocar o fogo, mas o martelo é uma ferramenta assim... pouco comum, é incomum, né, utilizar o martelo, né, como um símbolo da Bíblia, né? É um símbolo de força. Né? E aí a gente pode fazer essa aplicação, mas muitas vezes como uma ferramenta de trabalho, o martelo está mais relacionado para uma força bruta que ataca, que destrói, que esmaga, fixa. Né? Fixa. E aí essa menção. No entanto, eu achei interessante os comentários que são feitos pela própria lição, o autor coloca, onde apresenta o martelo também tendo seu momento, onde ele e óbvio que a menção bíblica aqui, o sentido não é de atacar no sentido de violência, mas para o coração endurecido, o martelo, ele o ataca. Né? Aquele coração ressecado, endurecido, que não se rende à palavra de Deus, que não se permite render-se, às vezes há necessidade de um toque um pouco mais aprofundado. E essa é a função do martelo, né? Quando é apresentado aqui, a Bíblia também apresenta, né, o texto apresenta como, fazendo a menção de Lucas, a parábola do semeador como a semente aquela que é lançada em vários tipos de solo. E eu acho interessante a menção da semente, porque aparentemente a gente olha para a semente e você não sabe se aquela semente vai germinar com um bom fruto ou não. Claro, eu não sou um profundo conhecedor do assunto, mas algumas sementes você tem que deixar ela secar por um pouco de tempo para depois plantá-la. Você não pode plantá-la ela precisa de um tempo de maturação, e parece que a semente seca e ela não vai germinar. No entanto, lá no fundo do solo, coberto pelo solo ali, ela começa a germinar, rompe, né, o que foi escondido e transcende, e formando a planta, a seiva, enfim, o fruto, né? Que vai subindo, o que vai surgir a partir dali. Então essa menção, onde a própria Bíblia se apresenta dessa forma, representa aí vários momentos, né? Os símbolos que são apresentados aqui: a lâmpada, o fogo, o martelo, a semente que germina e o pão que sustenta a vida. Em muitas culturas, o pão, claro que existem pães bastante variados, mas o pão é um elemento comum para a alimentação em quase todos os povos. E é possível sobreviver com uma alimentação, às vezes até um pouco mais limitada. A gente brinca, né, que há pão e água, mas para quem não tem outra alimentação, o pão e a água são o suficiente para manter a vida por longos períodos.
né? Em muitos casos da história isso já aconteceu. Então a Bíblia tem essa função de nutrição básica, né? Que permite a nutrição básica ali, trazendo a condição de nutrição ao ser humano. Legal. E aí, pastor, eu fico assim pensando, né? Por que que Deus utilizou símbolos para expressar a importância das Escrituras? Por que que o símbolo seria uma fonte assim tão marcante para entendermos a importância da Escritura? Acho que o símbolo ele cria a referência visual ou a referência conhecida na cabeça do ser humano, né? Ele permite isso. E eu vejo de várias formas assim o simbolismo. Aqui a gente citou de símbolos que estão na Bíblia para descrever a própria Bíblia, mas Jesus usou de símbolos para descrever, inclusive, a ele mesmo. Quando falando com Nicodemos, ele falou: assim como a serpente foi levantada no deserto, lá era um símbolo dele mesmo que um dia é levantado sobre uma cruz. Então aquilo cria o símbolo cria uma referência visual, né? Ele nos aproxima, ele nos favorece ao conhecimento, favorece para a gente marcar, para fixar aquele elemento que ele está representando ali. Ele exemplifica, mas ele torna de maneira visível, porque quando você vê novamente um símbolo daquele, fala: isso aqui tem relação com aquela situação, e isso reforça, isso se torna um elemento de constante lembrança. Eu ainda faço uma última menção aqui sobre a semente, porque a Bíblia diz que a própria a semente germina, e eu acho interessante a gente lembrar sempre que nós somos chamados para semear a semente, mas não para fazê-la germinar. Essa não é uma atuação humana, né? Nós somos convidados para apresentar Deus às pessoas, mas aí o trabalho dele é o Espírito Santo que faz. Muito bem. Então, meu querido amigo e amiga, você percebe, nós às vezes, gastamos muito tempo tentando entender o que Deus quis dizer, quando olhamos para a Escritura e percebemos que Deus é quem se manifestou numa linguagem que nós podemos entender. Procure entender na Bíblia as coisas mais simples primeiro, e depois, quem sabe, as coisas um pouco mais complexas. Guarde esse pensamento. Foi Deus quem simplificou o entendimento da Escritura para estar ao seu e ao meu alcance. Não pense você que apenas as pessoas muito estudadas podem entender as Escrituras. Isso não é verdade, porque Deus a fez tão simples que a pessoa com a menor educação possível para interpretar o texto bíblico é capaz de entender, porque Deus a simplificou. Então, para você que é um ensinador da Bíblia, não dificulte aquilo que Deus facilitou. Tá bem? Pastor Igor, por favor, só ia comentar. Pastor eu vi que ele até sacudiu ali. Ó. Não, pastor Sérgio, pastor Hernani, sobre o pão, né? Acho que caberia uma reflexão sobre a importância desse símbolo, quando nós consideramos o papel de compartilhadores, daqueles que levam a semente, aqueles que levam a palavra. E a palavra de Deus, ela pode ser, ela é não somente um pão como qualquer pão, mas um pão talvez do mais integral possível, com todos os nutrientes necessários para o sustento. E muitas vezes nós, na atividade ou na intenção de levarmos a palavra, com receio de eventuais rejeições, tiramos nutrientes deste pão e entregamos muitas vezes um pão superficial, um pão que não sustenta, que não alimenta. Mas quando nós compreendemos que é a palavra como um todo que alimenta, nós não devemos tirar delas, não temos autoridade para tirar dela elementos, nutrientes que Deus utilizará para sensibilizar o coração das pessoas. Não somos nós a autoridade para isso, por isso não devemos fazer. Entregamos o pão com todos os seus nutrientes. Como ele está nas Escrituras. Perfeito. Sem inventar moda, é só entregar. Exato. Como foi apresentado. Não é verdade? Perfeito. Eu não sei porque existe esse desejo, sabe, das pessoas de tentar inventar algo que já é tão simples na Bíblia, né? Alguns dificultam algo que Deus simplificou, encontrando explicações
que Deus deve olhar e falar assim, eu não quis falar nada disso, eu quis falar o mais simples. Você está dificultando. Mas deixa eu aproveitar o pastoreio, que eu vi que ele está no poder hoje, né? Ele está no poder. Pai há pouco tempo, ele está no poder, muitas noites de sono, não é isso, pastor Igor? Mal dormidas, mas são, né? São muitas noites de sono de verdade mesmo. Meu amigo, parabéns, viu, pelo nascimento do Benjamin, que Deus abençoe você e sua esposa. Obrigado, pastor Hernani. Muito bem, deixa eu fazer agora uma pergunta para você, meu amigo. Qual a importância que nós percebemos na Bíblia ao saber que ela é a palavra de Deus e por meio dessa palavra que Deus disse, ele revela aos profetas e agora os profetas falam ao povo. E qual a importância de saber que aquela palavra revelada ao profeta e a palavra que nós temos hoje como Bíblia vem da mesma boca do Deus que criou todas as coisas? Qual a importância disso, pastor Igor? É uma importância extraordinária. Quando nós consideramos a Bíblia como a palavra, e a gente percebe que a Bíblia é inaugurada com a apresentação da palavra. E disse Deus, e aquela palavra faz tudo acontecer. E a lição destaca, acontecer a partir do nada. Nós temos condição apenas de transformarmos a matéria, mas Deus é o criador da matéria, é aquele que cria a partir do nada. O verbo utilizado ali, ele destaca para nós que Deus tem um poder de criar algo que para nós é gigantesco. Mas a gente não pode se equivocar, achando que o universo é o que existe de maior. O criador do universo, com certeza, é muito maior do que sua criação, o próprio universo. Mas quando nós consideramos o poder da palavra de Deus, que simplesmente ao falar, tudo veio à existência, não temos como não aplicar para a necessidade de entendermos que esta mesma palavra, criadora, transformadora, poderosa, está à nossa disposição. Quando nós consideramos as dificuldades que nós vivemos, por exemplo, nas relações familiares, às vezes você que está nos assistindo enfrenta dificuldades no casamento e acha que não tem jeito para o que você está vivendo. A mesma palavra que criou tudo a partir do nada é poderosa para transformar e restaurar o seu casamento que está se deteriorando. Não é pela sua força, não é pelo seu poder, mas pelo poder que vem da palavra. Deus está disposto a restaurar. Mas também em outras áreas da vida. Esta palavra está disposta a nos restaurar, a nos trazer o conforto para momentos difíceis. Neste último domingo, nós estivemos reunidos num momento muito sensível da vida do pastor Sérgio, dos seus irmãos, da sua família, o sepultamento do pastor Nabor, um baluarte do Evangelho. E quando nós estávamos ali reunidos, pastor Hernani, quando abriu a palavra, esta palavra poderosa que vem do próprio Deus, trouxe o conforto para nós. Traz o conforto, restaura, cura. Esta mesma palavra está à disposição de cada um de nós. É por isso que o mesmo Deus, que é o Criador dos céus e da terra, é o Criador da nossa vida, e Ele deseja que a sua palavra seja plantada em nosso coração, e a partir deste momento, começar a produzir uma transformação na nossa vida. Quando nós chegamos até a palavra, nós chegamos de um jeito, mas jamais deixaremos o momento de encontro com a palavra da mesma maneira como nós chegamos, como nós nos encontramos. É interessante essa menção, né? Assim, como você já bem disse. O que consumiria mais o poder de Deus? Falar e do nada aparecer tudo? Ou atender o meu pedido, atender o seu pedido, atender a sua necessidade? Não há nada que a gente precise que vai consumir mais poder de Deus, até porque o poder de Deus não se consome, mas se fosse esse o caso, para que, aonde necessitaria de mais força? Falar e aparecer um planeta, se organizar, não só um planeta, todos os planetas e todo o sistema solar, né? É simplesmente o poder de sua palavra. Esse mesmo poder está à disposição da gente. Que coisa extraordinária, está ao nosso alcance, está em nossas mãos. Um detalhe importante, que eu acho que a gente precisa refletir. Pastor Sérgio havia dito antes, linkando as duas ideias, a questão da lâmpada. A gente percebe que
esta palavra poderosa, extraordinária, está ao alcance de todos nós. Nunca a Bíblia esteve de tão fácil acesso a todas as pessoas. Nós temos no celular, temos no tablet, temos em diversas linguagens, mas, por outro lado, ela nunca foi, talvez, tão pouco estudada. E quando nós compreendemos que esta palavra poderosa, ela é lâmpada, ela não é lâmpada se ela está aberta no Salmo 91 na estante. Ela é lâmpada se é estudada, se nós buscamos extrair dela suas riquezas, o seu poder. Ela, apenas como um amuleto, não ilumina a vida de ninguém. É o seu estudo, a sua compreensão que vai trazer luz, vai trazer cura, vai trazer restauração para nós. Muito bem, você já percebeu o potencial dos nossos convidados, né? Você já viu que o poder está aqui hoje, comigo aqui, para a gente conversar sobre a lição da Escola Sabatina. E eu quero dizer a você, meu querido amigo, minha querida amiga, o pastor Igor comentou do poder da palavra lida. Você acredita que Jesus Cristo ressuscitou um morto? Acredita? Então por que você não crê que Jesus Cristo possa ressuscitar o amor escondido aí no seu casamento? Ele pode ressuscitar o relacionamento com seus filhos. Ele pode ressuscitar o seu desejo de viver. Pode ressuscitar seu relacionamento com Deus. Então não deixe de estudar a palavra de Deus. Mas pastor, eu não entendo. Eu sei, nem tudo na Bíblia é tão fácil de entender num mergulho superficial. É necessário mergulhar um pouco mais para poder entender essas maravilhosas fontes que Deus colocou em apenas um livro. E por falar em estudo da Bíblia, hoje à tarde, você está vendo aí esse cartaz que está para você aí, ó. Hoje à tarde nós teremos uma live especial com o título As 7 Trombetas. Então é um assunto muito importante para a Igreja de Deus conhecer. E os convidados serão o pastor Vanderlei Dornelles, Jean Zukolski, Adriane Mille, Reinaldo Siqueira, e quem irá fazer todo esse trabalho aí será o pastor Elias Brenha, e eu estarei junto com ele. Então marque aí na sua agenda hoje, 16 horas, tema As 7 Trombetas. Marque aí, tá bem? Pastor Sérgio, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Existe algum benefício? A pergunta parece simples, mas às vezes as pessoas não levam tão a sério isso, não levam tão a sério essa questão. Existe algum benefício em se estudar a Bíblia? Quais são eles? É extremamente simples a pergunta, mas ela tem um propósito tão especial. Sim. E eu gostei muito de uma das frases que está na lição dessa semana. Eu achei fantástica, tirada do livro Grande Conflito. A frase diz assim: a mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Ou seja, enquanto mais convivemos, enquanto mais contato temos, enquanto mais nos aprofundamos, enquanto mais estudamos a palavra, tanto quanto mais vamos nos acostumar, vamos nos adaptar ao que a própria palavra representa. Né? Tentando responder de uma maneira assim mais objetiva, eu posso conhecer algo pela teoria, mas enquanto mais eu me envolvo, mais eu passo a conhecer. Há uns anos atrás, um jogador de basquete aqui, brasileiro, Oscar, ele tinha um apelido de Mão Santa, porque foi um dos maiores, se não o maior cestinha da história do basquete mundial. O Oscar, eu vi isso mais de uma vez. Lhe vendavam os olhos, ele arremessava a primeira bola, quando não acertava na primeira, a partir da segunda não errava mais. E ele falou, não, porque eu já sei, na hora que a bola bate lá, eu sei onde ele está, eu sei e tal, e a partir dali era só repetir. Mas ele sempre falou o seguinte: mão santa nada, mão treinada. E enquanto terminava o treino, todo mundo ia embora, eu e minha esposa ficávamos lá arremessando bolas, e ela pegando as bolas, trazendo para mim, por mais 1, 2 horas, todos os dias, por vários e vários anos. Enquanto mais contato eu tenho com a palavra de Deus, mais ela vai se tornar familiar para mim. Né? Enquanto eu mais estudar, enquanto eu mais ler, ela vai se tornando mais conhecida, mais palatável, mais
é o pão que vai se tornando o sabor cada vez mais apreciado, a gente vai se amoldando àquela situação. Eu preciso estudar, você precisa estudar, todos nós temos essa necessidade. Isso vale para qualquer situação da vida, né? Você é estudante, você é aluno, ou você que está em uma atividade acadêmica, você pode assistir a aula, mas se você não revisá-la e não estudar, não voltar a pegar um pouquinho da matéria, vai ser mais difícil de ter um bom desempenho lá na frente. A gente precisa estudar, precisa se embebedar, se encher daquela situação. Essa é a mesma situação em relação à palavra de Deus. Benefícios. A palavra de Deus, ela é útil, como a própria Bíblia apresenta, né? Útil para conhecermos o plano de Deus, ela revela o plano de Deus, ela reprova os pecados, ela corrige os pensamentos errôneos, ela instrui na justiça. Quer saber como Deus pensa? Quer saber o que Deus espera da sua vida? Quer saber o que Deus planejou e programou para você? Busque na palavra. A resposta já está lá. Mas, como o Igor já disse, não é um amuleto para ficar lá exposta na parede, pendurada, aberta, colocada por sobre a mesa. Ela tem que ser... Bíblias bonitas são aquelas que se consomem. É bonito você pegar um livro novo, abrir, ela está com a borda dourada, enfim. Mas bonita é aquela Bíblia que já está com a capa meio marcada pela mão, porque é aquela que você sabe, se bateu o olho ali, você sabe onde achar, você sabe o que está marcado lá. A Bíblia fica quase viciada, né? Ela quase abre sozinha no texto, né? Eu confesso, pastor, que para mim a Bíblia ela foi muito especial, sabe? A minha carreira profissional antes do ministério pastoral foi marcado o seu desenvolvimento pela leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia me deu uma desenvoltura melhor ao falar, ao construir as ideias. Eu já fui pior, tá? Só para não ficar assustado. Eu já fui pior. E eu lembro que eu sei que a Bíblia me ajudou na minha natureza, sabe? Minha natureza, eu venho de um lar onde meu pai ele era descendente de alemão, então sanguíneo, colérico, e quando as coisas ficavam meio complicadas, sempre assim a ira toma conta. E hoje, com toda alegria, eu posso dizer que o estudo da Bíblia me transformou em uma pessoa um pouco mais calma do que eu já era. Então eu acredito que, como o senhor tem dito, a Bíblia traz benefícios fantásticos para a nossa vida. Mas fechada não, né, pastor? Não faz muito tempo, aqui no NASP nós tivemos a visita foi apresentado como o único brasileiro sobrevivente ao campo de concentração de Auschwitz. Pastor Fábio Dario estava ministrando junto com ele. Foi interessante assistir, e eu estive aqui, assisti aqui nesse mesmo espaço onde foi a sua apresentação. Eu não tinha conhecido ninguém que tinha tido essa experiência. Mas uma coisa é você ler nos livros de história o que aconteceu. E aquilo, claro, nos sensibiliza, nos faz conhecer. Outra coisa é quando você tem a oportunidade de fazer a visita ao local. Né? E aí você olha, você tem a dimensão daquilo, do tamanho do que era. A gente não tem a possibilidade de estar presente lá, voltar alguns já estiveram em Auschwitz, mas se você não tem a oportunidade de reviver aquela mesma história, mas quando você está presente, você vê. E quando você assiste alguém que esteve lá, é um peso tão grande. A Bíblia não é simplesmente um livro biográfico. Né? Você quer conhecer a Deus, você quer conhecer a Cristo, você vai encontrar na Bíblia. Mas ele é muito mais do que um livro biográfico. Porque a Bíblia não é somente um livro inspirado. Ela é um livro inspirador. Né? Não é possível nós voltarmos e vivermos nos tempos da Palestina enquanto Jesus lá estava. Mas é possível, através do estudo da Bíblia, nós sermos inspirados pela mesma fonte que moveu os autores a escreverem. Né? Eu posso ler um livro de receitas, mas isso não me torna um bom cozinheiro, somente a prática. A Bíblia não. Eu lendo a Bíblia, eu recebo o mesmo poder daquele que escreveu, para que ela faça a diferença na minha vida. É diferente de um manual teórico. Que legal, pastor, obrigado, viu? Falando em manual teórico, agora eu quero jogar o pastor Igor no meio dessa fogueira aqui que a gente está conversando. Pastor Igor, deixa eu aproveitar aqui o seu conhecimento, o seu conteúdo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Existem aqueles que não gostam de ler a Bíblia. Não gostam de ler, mas gostam de discuti-la.
Existem aqueles que gostam muito de ler a Bíblia, eles leem, estudam e gostam de discutir os assuntos. Mas eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Ler, conhecer as profecias e todos os fundamentos é suficiente para ter uma fé fortalecida? Com certeza não. A gente percebe que só saber quem é Deus, só saber como Ele se revela não é suficiente. Até porque muitos são os exemplos no próprio texto bíblico de pessoas que muito viram, muito acompanharam, mas pouco creram, pouco foram transformados. A gente pode encontrar o exemplo da cidade de Cafarnaum. Cidade de Cafarnaum, nós encontramos um registro aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versos 21 e 22, onde apresenta que Jesus esteve naquela cidade, Jesus, ele manifesta seu poder, ele, por sua palavra, por seu toque, realmente impressiona as pessoas ficam encantadas, maravilhadas. O tempo passa, Jesus volta a Cafarnaum. Mas quando Jesus volta a Cafarnaum, a gente vai perceber lá no livro de Mateus, quando Jesus volta a Cafarnaum, que Jesus fala o seguinte: ah, Cafarnaum, vocês não aprendem mesmo, né? Se Sodoma e Gomorra tivessem visto o que vocês viram, eles estariam num nível muito acima de vocês. Pesado isso. Só o toque, só o conhecer, só o ver, sem um compromisso com a aceitação, com a crença, com a abertura do coração para a recepção das verdades, não trará transformação nenhuma em nossa vida. Até porque o diabo sabe quem é Deus, o diabo conhece quem é Deus. E por que não é transformado? Porque não abriu o seu coração para a aceitação da verdade, para um coração de crença, disposto a crer. Quando nós vemos a Bíblia falando que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus por meio do contato com sua palavra, não é apenas um livro teórico para adquirirmos conhecimento, para embates, para mostrar para o outro: eu entendo e você não entende, eu estou certo e você está errado. Mas é a postura de coração aberto, disposto a crer, a ter a vida transformada, que fará a diferença. A incredulidade é o grande obstáculo para que a Bíblia, que é consultada por todos nós, faça diferença na vida de alguns e não faça na vida de outros. Todos leem, mas poucos ou nem todos são transformados, porque nem todos estão em contato com a Bíblia, com o coração aberto, disposto a crer. Olha, você, amigo, falou uma coisa muito importante, sabe? Eu me lembro, eu estava no 2º ano de teologia, e quando a gente faz teologia, você começa a ter muito acesso a leituras, a conteúdos que você dificilmente tem fora do seminário. E eu me lembro que a minha vida se tornou muito mais estudar do que realmente fazer algo. É um momento que a gente estuda bastante. E em um desses momentos, no 2º ano de teologia, eu fui convidado pelo grupo que tem aqui nessa igreja, aqui no campus, o NASP, né? Não da igreja, mas do campus, chamado Ajuda Urbana. E eles falaram assim: pastor, vamos até tal cidade fazendo um trabalho missionário com algumas pessoas. Falei, vamos. E eu confesso para você, pastor Igor, pastor Sérgio, que eu lembro que eu fui com o meu blazer, eu fui com calça social, camisa social, sapato. E quando eu cheguei, eu vi os rapazes e as moças de calça jeans, tênis, uma camiseta, uma blusa, boné, e eu já me senti totalmente desqualificado para isso. Quando chegamos lá, então, eu me senti um peixe fora d'água. Por quê? Eu estava tão acostumado apenas com o estudo, nesse curto período de tempo, que eu estava deslocado da ação. E quando eu cheguei lá, eu tinha pouco para falar. Porque quando estamos lidando com as pessoas, não é o que falamos que faz a diferença, é o que nós fazemos. E ouvindo aqui o senhor falar, já passou a palavra para o pastor Sérgio, eu percebo que essa é uma realidade de alguns amigos
da igreja e também de metalúrgicos e outras profissões, que a gente está tão acostumado às vezes com as discussões filosóficas na igreja, que nós não sabemos mais como ajudar as pessoas no mundo fora da igreja. E a nossa fé não se desenvolve porque a gente só fica abraçado com Platão dentro da caverna discutindo as ideias. Pastor Sérgio. Eu posso facilmente ter um bom conhecimento técnico sobre a Bíblia. Verdade. A melhor tradução, né, as questões técnicas ali, várias situações do que envolve qual é o melhor texto, enfim. Mas se eu não me... Ou eu posso ter uma coleção de Bíblias, né, muitos o têm, mas se eu não permito meu coração estar aberto ao toque do Espírito Santo, ao receber o que ela tem, eu vou estar com um tesouro nas minhas mãos, sem sequer poder utilizá-lo, porque ele vai permanecer inalcançável em sua essência. Deus está à disposição, mas há necessidade do coração estar aberto a receber, né, esse mesmo poder. E né, já falei isso, mas eu acho interessantíssimo. O mesmo poder que capacitou os autores a escrever é o que capacita os leitores a compreender. E interessante, pegando esse assunto que a gente está agora, como compartilhar a fé no meio familiar. Eu acho que é o meio mais difícil. Porque o meio familiar, ele não dá tanta atenção para o que a gente fala. Porque a família conhece a gente. A família conhece o nosso passado. É o que você vive, né? E é o que a gente vive. E eu acredito que se nós não só estudássemos, mas nos envolvêssemos pessoalmente nas obras da igreja, que não tem a ver com salvação, tem a ver com uma discussão mais madura, que é o pós-salvação, é a questão do que eu faço com o que eu conheço, que é muito importante, não é mesmo? E tem muita gente que não conhece muita coisa, sabe, pastor Sérgio? Eu não conheço muita coisa. E para esses, a Igreja UNASP está preparando, já preparou, uma série chamada Nisto Cremos. Vai começar agora nesse domingo, tá? Nesse domingo começa a série, você está vendo a imagem aí na sua tela. Temas 28, serão 28 domingos. 28 domingos falando sobre as 28 crenças fundamentais que a Igreja Adventista tem. Então você não pode perder. Pastor, eu tenho alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, sobre o sábado, sobre o juízo, sobre a vida cristã, alimentação, finanças. Você não pode. Já agende os 28 próximos domingos, porque nós vamos ter um momento muito gostoso e você é o nosso convidado especial. Tá combinado? Já anotou aí? Domingo, 19h30, estou te esperando lá. Combinado? Pastor Sérgio, uma perguntinha para o senhor aqui. O pastor Sérgio estava animado, né, rapaz? Sempre animado, né? Uma família muito querida, viu, pastor Sérgio? Sua esposa, uma pessoa muito proativa, viu, pastor Sérgio? Quem a conhece sabe que ela é agitada. Para quem não sabe, a esposa do pastor Sérgio Klein, a professora Esther Klein, quem contou a historinha no último sábado, não foi isso? Exatamente, sábado passado. Muito bem. Quer mandar um abraço para ela? Pode mandar aí, pastor. Muito mais do que um abraço, um grande beijo. Olha, romântico, rapaz. Pastor, quer mandar um abraço para a esposa? Um beijo também, por favor. Para minha amada Ana Luísa Acesa, um grande beijo, te amo e amo o presente que você nos trouxe, que é o Benjamin. Olha que romântico. Eu posso mandar para minha esposa também? Roberta, você é tudo na minha vida. Te amo. Beijo para você. Larinha, papai te ama também, viu? Muito bem. Pastor Sérgio, depois do romantismo, para garantir o almoço gostoso daqui a pouquinho, quando nós temos boas notícias, a gente gosta de compartilhar com todo mundo. Não é assim? A gente gosta de compartilhar com os amigos. E quando estudamos a Bíblia, descobrimos coisas novas também. Coisas maravilhosas, coisas boas. Por que compartilhar essas boas novas da Bíblia com as pessoas traz benefício? Isso traz, melhorando a pergunta, compartilhar a Bíblia com as pessoas tem algum benefício para mim que estou compartilhando? Com certeza, com certeza. Vou fazer aqui o uso de uma figura. Por favor. É um poço. A água está lá, ela é límpida.
Mas se ninguém tirar aquela água, ela vai perdendo as suas propriedades. E enquanto mais você tira a água do poço, mais ele se renova a cada dia. E aí você tem o ciclo natural de ter água limpa transbordando daquela fonte. A Bíblia faz isso. Ela me enche, mas ela, né, me conforta, me preenche por completo. Mas se eu não permito transbordar ou transvasar, não sei se a palavra está correta. Ele né? acabou de inventar uma palavra além daqui. Né? Muito bem, pastor. Mas se eu não me permito passar isso para outra pessoa, vai ficando entupindo as minhas veias, sabe? Enquanto eu coloco em atividade, tanto mais eu recebo, eu faço circular a influência do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre as pessoas. Eu imagino, e costumo fazer essa pergunta em alguns momentos, imagine se você recebesse a seguinte proposta: você agora pode fazer a viagem dos seus sonhos, com todas as despesas pagas. Só tem uma única condição. Qual? Você não pode tirar nenhuma foto e não pode falar para ninguém que você fez essa viagem. Para que eu vou viajar? Não perde a graça? Perde, você vai fazer inveja em quem que você vai viajar? Né? Perde a graça. Por mais que você vai aproveitar, mas perde, sabe? Você vai estar recebendo a palavra de Deus e aquilo te preenche e agora você não compartilha, sabe? Fica só para mim. Enquanto mais a gente só pode dar aquilo que tem, mas enquanto mais eu dou, mais eu recebo. Mais Deus vai falando, olha, tem mais isso aqui, tem mais esse ponto, esse aqui também é importante para a sua vida, vai crescendo nesse aspecto, né? Outra ilustração que faço, imagina se por alguma situação nós tivéssemos hoje aqui a cura do câncer. Uau. Mas eu não vou falar para você e nem para você, porque eu vou guardar só para minha família. Não dá, pastor. Inadmissível pensar uma possibilidade dessa. Se eu tenho um bem para a humanidade como um todo e me recolho somente para mim, isso é uma mesquinhez tremenda. E a gente não pode ser mesquinho no sentido espiritual, né? Eu tenho a obrigação de compartilhar. Primeiro porque eu recebo. E eu tenho um exemplo bíblico disso. Né? Se a gente pegar João, capítulo 1, você pegar ali os versos, a partir do verso 35, diz que primeiro André chegou para o seu irmão Simão e falou, olha, descobrimos o mestre. E logo depois, Filipe também falou para Natanael. Sabe, os próprios personagens bíblicos, quando descobriram o Messias, aquele que esperava tanto tempo, vamos comigo, vamos porque a gente já achou, não precisa procurar mais, ele já está aqui com a gente, sabe, eu sou convidado, né, a ser co-participante das vitórias que Deus, a vitória de Deus, mas Ele quer dividir comigo o privilégio de apresentar, o privilégio de levar a semente, de colocar lá, muito mais do que ficar preparando a semente, nós somos chamados a sermos semeadores. Né? Tem gente que fica preparando a semente para que a semente possa germinar, com projetos, com planos, discutindo toda a filosofia, a complexidade. Não, Deus quer que você jogue a semente no solo e não simplesmente fique guardando a boa semente para ser usada num momento futuro. Ela tem que ser usada hoje, porque é no solo que ela germina, é no coração das pessoas que essa semente vai germinar. Pastor Igor. Eu acho que se estamos num ambiente acadêmico, como convivemos aqui de maneira geral no UNASP, é importante nós atentarmos que às vezes queremos ser tão detalhistas, tão preparados, que no final das contas a gente vai sempre ter a ideia de que não estamos preparados e nunca vamos para a prática. Nunca vamos desfrutar da experiência que é vivenciar uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Nos últimos 6 anos, né, trabalhei com ensino religioso, no curso de Direito, assumi um compromisso que eu nunca poderia parar de estudar a Bíblia, seja em classe bíblica, em estudos individuais e tal. Temos colhido muitos frutos. Alunos que já tomaram a decisão por Cristo, aceitaram o batismo, são membros fiéis da igreja. Mas a gente vai percebendo que o maior benefício talvez seja para a minha própria vida. Essa atividade me mantém aquecido, mantém minha fé viva, mantém a compreensão das promessas de Deus sempre saltando aos meus olhos. Quando eu deixo de ensinar a palavra de Deus, quando eu deixo de compartilhar esta extraordinária palavra que transformou a vida da minha família lá no passado, no sertão da Bahia, quando meu avô foi transformado pela palavra de Deus, então deu a oportunidade para o meu pai, que transformou e também nos apresentou essa palavra a nós filhos,
se eu fizesse algo como guardar para mim um segredo desse, jamais eu poderia vivenciar a experiência de ver uma vida transformada. E que privilégio é entendermos que Deus poderia fazer isso por conta própria, mas Ele concedeu o privilégio, porque esse privilégio salva a gente, porque nos mantém fixos, com os olhos fixos nele. João, na primeira carta, no capítulo 21, capítulo 1 da primeira carta de João, ele dá o segredo para a vida cristã. Ele diz: permaneçam nele. Como é que eu permaneço em Cristo? Se ele é o personagem central e o autor da palavra, se eu estou em contato com a palavra, ensinando, compartilhando, eu estou com muito mais chance de permanecer nele do que se eu não fizer isso. Olha, eu enquanto vocês estavam falando aqui, me veio duas histórias bíblicas na cabeça. A primeira, falando de preparação e semeadura, ok? A mulher samaritana, qual foi a capacitação teológica que ela recebeu para poder fazer o que ela fez? Foi o que Cristo fez na vida dela. Ela só falou assim: olha, encontrei alguém que falou tudo sobre mim. Ela não explicou sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ela não explicou sobre o chifre pequeno, sobre os 10, sobre a estátua. Ela não explicou. As 7 trombetas. Ela não explicou sobre isso. O que ela falou? Ele fez comigo. Então a gente encontra, às vezes existem pessoas, e talvez eu falo a você, meu querido amigo, que está aí tão preocupado em como eu vou compartilhar a palavra. Leia João capítulo 4. Essa mulher teve uma conversa com Jesus, e quando ela foi partir para o assunto teológico, Jesus foi para o prático, falou assim: vai lá e chama teu marido. E ela falou: realmente, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus falou: realmente, você não tem mesmo, o que você está casado não é seu. E ela ali reconhece que ele é alguém maior. Não foi quando estavam discutindo onde era o lugar de adoração. Era quando falou da vida prática. Então, acho que o compartilhar da vida prática não tem melhor. Não é verdade? Não tem nada que descreva a experiência que é ver a transformação de uma vida e você sendo um instrumento para conduzir, para levar a palavra, levar Cristo para uma família. Verdade. E é interessante, um último comentário que a lição faz. Fica à vontade. Ela fala assim que a gente deve ter a sensibilidade de perceber o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. Olha isso. Né? Claro que a Bíblia é riquíssima, mas tem o momento, a forma e a ocasião. O que eu não posso é deixar de levá-la, deixar de apresentá-la, deixar de usá-la como um instrumento poderosíssimo, porque o poder não é meu, o poder é de Deus, é o Espírito Santo que está ali impulsionando, sensibilizando o coração de cada um. Lembrei aqui, gostaria de, apenas para descontrair um pouco, mas tira uma lição. Quando eu era adolescente, meu pai era pastor no interior do Espírito Santo, e um irmão da igreja era muito missionário, mas o pastor Sérgio lembrou de uma coisa: tem que saber o que dizer, como dizer e quando dizer. E aí ele encontrava pessoas e aí falava o seguinte: quero estudar a Bíblia com você e tal. E aí a pessoa: tudo bom, aceito. E ele já começava falando da besta e já afrontava a pessoa já assustava e tal. E meu pai foi falar com ele: irmão, talvez não seja esse o melhor caminho, você está afugentando as pessoas. Ele falou: pastor, pelo menos não vão poder dizer que não sabiam. Porque ele estava tentando mais se livrar da responsabilidade. Se eu não falar, eu vou me perder. Então eu falo. Agora o que ele vai fazer com o que eu falei é problema dele. Mas eu tenho que ter a sensibilidade. A palavra de Deus deve ser entregue, deve ser compartilhada com sabedoria, com sensibilidade, com serenidade. Quando nós, como pastores, qualquer irmão como pregador, com aquele que compartilha a palavra de Deus, deve ter sensibilidade. Se nós vamos a um aniversário de 15 anos, a gente não chega lá para fazer um sermão 40 minutos, o povo em pé esperando. Não, algo simples, extração de uma lição, de um verso, uma aplicação e acabou. Quando nós estamos na igreja, é um outro contexto, ali tem mais espaço para a gente poder se aprofundar na palavra, mas como compartilhadores, precisamos ter sensibilidade. Então agora eu vou provocar um pouquinho. Então só quer dizer, só está dizendo que o mais importante não é o que eu digo, mas como eu digo isso, porque tem gente que acha que o mundo inteiro tem que saber as partes mais difíceis da Bíblia. Existe então
um formato, existe um caminho a seguir, não é para chegar jogando as verdades bíblicas já de cara assim, pastor Igor, é isso? Na realidade, o que eu digo é muito importante, mas como eu digo, não pode ficar em segundo plano. A verdade deve ser dita, mas não dita a qualquer custo. A verdade deve ser dita, mas temperada, mas com um sabor que a pessoa vai despertando na pessoa o desejo por querer mais. Quando imagina o seguinte, eu chego numa pessoa que está começando a sentir fome, e eu enfio goela abaixo uma feijoada pesada, a pessoa não aguenta mais nada depois. Agora, eu vou dando aquelas entradas, eu vou trazendo, despertando o apetite, a pessoa vai pensando o seguinte, se isso é bom, eu quero mais. Então eu tenho que ter sabedoria, e isso não vem de nós. Isso é a sabedoria, a capacitação que o Espírito concede a nós. Nós pedimos a Deus, Senhor, me apresente pessoas que estão sedentas da Tua palavra, mas, Senhor, me capacite para que eu saiba falar as coisas certas, que o Senhor coloque em minha boca a Tua palavra, não para ferir, não para me livrar do meu problema, mas para que a Tua palavra possa ter, com o sabor certo, com o tempero certo, agradar e assim a pessoa querer muito mais da palavra de Deus. Eu vi que o pastor Sérgio gostou do assunto, ele tem mais conteúdo. Vai lá, pastor, derrama aí. Não, é importante essa lembrança, a gente lembrar que, assim, que o mesmo elemento que pode ser muito satisfatório para um, naquele momento pode não ser para o outro. Né? O ponto bíblico que me interessa, que eu gosto do estudo de Daniel e Apocalipse. Pode não ser o ponto atrativo para outra pessoa. Então, voltamos ao assunto, na menção, né? A sensibilidade do momento. O Igor citou aqui, me permita citar a mesma situação, nós três não estávamos juntos, né? No domingo passado, o Dia dos Pais. Para o Igor, significativo, foi o primeiro Dia dos Pais que ele teve seu filho no colo. Mas naquele domingo, foi o Dia dos Pais que eu me despedi do meu pai no cemitério. A gente fez o sepultamento. Óbvio que a leitura desse Dia dos Pais, deste ano de 2020, foi muito diferente para nós dois. Né? Foi significativo para ambos? Claro que sim. Mas são situações... acho que a gente está falando de situações muito extremas, é óbvio. Mas na leitura, no contato com a palavra de Deus, no afã de levar a palavra de Deus a outras pessoas, a gente também tem que buscar a compreensão dessa sensibilidade. Né? Não é porque a verdade toma aí. Né? E aí empurra para a pessoa. Eu tinha um professor no teológico que ele falava que alguns usam a Bíblia como se fosse, ele fazia essa comparação, como se fosse um grande monte de areia. E aí a pessoa pega a pá, tira uma porção de areia e fala, essa aqui eu vou jogar na cabeça do Hernani. E aí acha um verso que vai para o Igor. Aí dá mais uma pasada, e essa aqui vai para o Igor. E aquela vai para o outro. Não, a Bíblia não é isso, não é cobrir, né, as outras pessoas com um conhecimento. A Bíblia né, e quem se propõe a fazer esse trabalho é a oportunidade de você levar a influência, o toque do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não estou preparado. Né? A lição até fala dos eruditos. E claro que a gente deve buscar conhecer, estudar, enfim. Eu sempre vou encontrar alguém que conhece muito mais do que eu. Aliás, eu vou achar muitos que conhecem muito mais do que eu. Né? Mas mesmo aqueles que conhecem muito sempre vão achar, até porque enquanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mais eu percebo que sou pequeno e deficitário. Mas eu sempre vou achar alguém talvez mais capaz, mais preparado. No entanto, se Deus deu a oportunidade de você testemunhar, é porque o seu testemunho vai ser significativo para aquela pessoa que vai estar te ouvindo. Deus sabe, como diz a música, né? Sabe, ouve e vê. Ele sabe qual é a necessidade de quem está ao seu lado. Sabe quem é a pessoa que colocou no seu caminho para que você apresente da sua experiência. Assim como foi o caso da mulher samaritana. Né? O caso do endemoniado de Gadara. Esse era o caso, né? Que eu estava na cabeça. Estava lá e ele quis ir junto. E Jesus falou, não, você fica. Mas, Senhor, né, para alguns modelos que a gente tem em nossos dias, olha que testemunho maravilhoso, hein? Trazer o cara, botar na frente da igreja, fazer aquela vigília e dizer que o cara tem... Não, Jesus falou, não é isso não. Você volta para a sua cidade, fica lá e as pessoas vão ver porque elas sabem quem você era e vão ver quem você se tornou. Esse é o testemunho. E foi um pregador que não soube fazer um sermão, mas instruiu ali, né, muitas pessoas que quando Jesus voltou foram alcançadas por ele. E quando Paulo volta a Decápolis, é um arrastão de cristãos que já estão lá preparados com o testemunho de uma pessoa que não explicou o Apocalipse. Ele falou assim, olha o que ele fez por mim. Só isso.
Nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, pastor Igor. Está preparado aí? Você está preparado? Manda aí. A Bíblia, ela afirma que o Espírito Santo está atuando em todas as pessoas, certo? Ele está atuando em pessoas que dificilmente vamos conseguir alcançar. Pergunto, se o Espírito Santo já está atuando no mundo, para que eu tenho que pregar? Se ele já está trabalhando, por quê? O que eu tenho que fazer? Porque o Espírito Santo é muito mais, ele é Deus. Agora, eu, um pecador miserável, o que eu tenho para contribuir? Para que eu tenho que fazer alguma coisa? Pastor Hernani, eu começo buscando responder, é claro que vai ser uma resposta insuficiente diante da amplitude dessa pergunta, mas destacando que realmente o Espírito, ele faz um trabalho extraordinário, uma obra que a gente não consegue medir. Não temos uma dimensão mínima sobre o que o Espírito Santo é capaz. Em 2015, eu dava aula no curso de Direito da disciplina de Cosmovisão. Apareceu uma moça, uma senhora já, no fim da sala de aula, e quando acabou a aula, ela veio falar comigo. Já tinha quase um mês de aula, já estava terminando o período, foi a primeira vez que ela apareceu na turma. E quando acabou a aula, ela se dirigiu a mim para falar comigo e falou o seguinte: professor, eu vi que você está dando aula aí, você usou a Bíblia, eu queria te perguntar uma coisa. Você tem algum momento que estuda só a Bíblia, sem nada de outras coisas? Falei, temos sim, temos uma classe bíblica. Por que você pergunta? Ela falou o seguinte: porque eu me matriculei no curso de Direito, eu não tenho nenhum interesse em estudar Direito. Simplesmente era a justificativa que eu tinha para a minha família, para eu poder ter contato com a Bíblia. Uau. A partir dali, ela veio de uma religião do Oriente, que tinham várias restrições familiares, restrições ligadas ao sexo feminino, por questões de segurança, inclusive, eu prefiro nem mencionar o nome, mas minha esposa e eu vivemos um período de extrema comunhão com Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos capacitasse para que pudéssemos ser instrumentos de Deus, para entregar a palavra para aquela pessoa que estava sedenta. Quando nós vemos o que o Espírito fez em trazer essa senhora para o nosso campus, para o nosso curso, na realidade ele está fazendo coisas extraordinárias ao redor do mundo. Não temos como imaginar o que o Espírito fará. E a gente vê que profeticamente, no tempo final, ele está despertando pessoas que a gente jamais imaginaria para não somente compartilhar, mas também dispostas a receber. O privilégio é nosso, o privilégio é de cada um de nós, de sermos escolhidos por Deus, nos dar a oportunidade de termos recebido a salvação de Cristo Jesus, para podermos compartilhar. Agora, se o Espírito Santo está chamando as pessoas, está despertando as pessoas, para que eu preciso fazer? Não é mais fácil o Espírito Santo fazer? Ele atua com todo mundo de uma vez só e acaba isso. Avisa para ele que essa foi a minha pergunta para ele. Ele está tentando devolver para nós, pastor Sérgio, você percebeu? A pergunta, ela é muito simples. Ele está dando a oportunidade para que eu possa me envolver com a obra de salvar. Salvar do pecado, guiar no serviço, é o que Deus poderia fazer. Poderia inclusive enviar seus anjos e terminar tudo de uma vez só. Mas Ele dá para nós, seres humanos falhos, que não tem nada de melhor em relação ao outro, mas dá a nós, aqueles que já viveram a experiência da salvação em Jesus, a oportunidade de compartilhar e então sermos agentes de salvação. Amém. Quem não gostaria de ser um agente que salva vidas, que resgata quem está perdido, que resgata quem está à beira da morte? É isso que o Espírito capacita e nos dá a oportunidade de fazermos. Então, o senhor quer dizer que existe a parte de Deus e a nossa parte no plano da salvação do mundo inteiro, é isso? Sim. Muito bem. Você percebe, meu querido amigo e amiga, não há espaço no grande conflito para ficar com os braços cruzados. Não há espaço. Não há em cima do muro. Não há. Nós não estamos em uma arquibancada assistindo o grande conflito entre o bem e o mal. Nós estamos em campo. Nós somos titulares de Deus nesse grande conflito, a espalhar as boas novas
que Ele é o vitorioso, mesmo que o inimigo esteja se sacudindo por aí, Ele é um derrotado. E essa certeza nós só encontramos na Bíblia Sagrada. Então eu quero dizer a você, eu quero falar isso olhando nos teus olhos. Não há mais tempo para ficar de braços cruzados. Principalmente você que já foi alcançado pelo Evangelho. É hora de você colocar a sua camisa de titular, que na verdade Deus já te deu essa camisa. Se chama justificação pela fé. É hora de você entrar em campo, colocar as mãos no barro para salvar os irmãos que estão perecendo. Meus amigos, foi muito bom ter esse momento com vocês, foi uma alegria muito grande. Então, agora nesse momento, pastor Igor, suas palavras finais para quem nos ouviu até agora, nos suportou até agora aqui. Já está com fome. Já está com fome. Quais são suas palavras finais? Só pode falar olhando nos olhos dessa pessoa agora. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem, você tem desfrutado de uma oportunidade ímpar, que é ter sido salvo por Cristo, que é ser conhecedor de sua palavra, e tem sido desafiado pelo estudo da lição deste trimestre, especificamente dessa semana, a se levantar de onde você está e caminhar rumo a uma experiência muito forte com Cristo. Uma experiência que só você poderá dizer como é ser salvo por Cristo. Compartilhar a palavra não requer conhecimentos extraordinários, requer apenas um coração agradecido a Deus por tudo que Ele fez e a disposição e o interesse, o desejo de salvar pessoas. Deseja você ser um salvador de almas? Cristo te chama e o Espírito te capacita para isso. Coloque-se à disposição e você fará uma obra extraordinária nas mãos de Deus. Amém. Muito obrigado, viu, pastor Igor, pela sua presença, que Deus o abençoe muito. Pastor Sérgio, para o senhor que daqui a pouco vá lá com sua amada e os filhos e todos, quais são suas palavras, últimas palavras, suas palavras finais para os nossos amigos? Nós falamos na lição dessa semana, tentamos reproduzir aqui um pouquinho daquilo que estudamos, mas eu acho rico a lembrança de que nós somos chamados a ser coparticipantes da obra de Deus. A obra é dele, não somos nós que fazemos, mas ele nos convida. E a cada um, Deus providencia meios, maneiras e recursos para se dedicar à sua obra. Nesse contexto, alguns serão sensibilizados por um sermão apresentado no púlpito, alguns serão sensibilizados por um estudo sistemático da Bíblia, e alguns serão sensibilizados pela sua oração, pelo seu sorriso, pela sua experiência, por olhar para você dia a dia e ver o que você está fazendo. Alguns serão sensibilizados pela maneira como você se porta no caixa do supermercado, quando vai abastecer seu carro, ou outras situações corriqueiras do dia a dia, porque nós somos chamados a testemunhar aonde quer que estejamos. Mas ainda dentro de uma das analogias da lição dessa semana, nós somos chamados a semear a semente. Quem faz ela brotar, quem conduz o seu crescimento e gera o fruto, não é a ação do semeador, é o emblema que já está dentro da semente, que vai germinando, e a atuação do Espírito Santo. Portanto, lembre-se que nossa responsabilidade não é a de preparar sementes, mas é a de semear o campo. Que Deus te abençoe. Pastor Sérgio, muito obrigado. E eu agora agradeço a você também, querido amigo, que nos acompanhou até agora. Muito obrigado. Eu quero lembrar você que hoje à tarde, tá bom? Hoje à tarde, 16 horas, teremos uma live especial sobre as 7 trombetas. E amanhã, domingo, às 19h30, nós iniciaremos a série preparada aqui pela Igreja do NASP, chamada Nisto Cremos, 28 domingos falando sobre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu compartilhar desse conteúdo, e para nos despedir agora na bênção de Deus, pastor Sérgio, o senhor pede a bênção de Deus agora para irmos para casa? Com prazer. Bondoso Pai, mais uma vez nos reunimos para compartilhar do estudo da Tua Palavra.
Nós ficamos felizes porque o Espírito Santo tem nos acompanhado e dirigido a cada passo. Pedimos, Senhor, a tua proteção e a tua companhia no restante deste sábado e a cada momento de nossa vida. Mas também te pedimos que o Senhor nos providencie meios e maneiras de testemunharmos a outros aquilo que o Senhor tem feito em favor de nossa vida. Obrigado pelo que Cristo já fez. Obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos perdoa e nos aceita. Nos acompanha agora. É o que te peço por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até sábado que vem. Um forte abraço. Até lá.